mesmo não sendo core, se você não tiver isso bem controlado, você não vai conseguir dar passos maiores, né? Até mesmo para chegar, eu estou pensando em expandir essa minha operação. Como é que vai funcionar? O que eu posso fazer? Como é que eu vou chegar num banco e falar assim, me empresta dinheiro para... Olá, ouvintes do Brazilian Business Podcast. No episódio de hoje, vamos mergulhar no mundo da contabilidade e dos impostos no Canadá. E para isso, temos um convidado especial, Lucas Santos, da Merix Account. Lucas vai compartilhar sua trajetória, desvendar mitos sobre contabilidade canadense, dar dicas para quem quer abrir um negócio aqui e muito mais. Se você está pensando em empreender no Canadá ou quer entender melhor sobre finanças empresariais, este episódio é para você. Olá, empresários de sucesso! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai entrar num assunto muito importante que todo brasileiro ou precisa conhecer, precisa saber, ou precisa conhecer quem conhece. No caso, nós trouxemos aqui quem conhece o assunto. Nós vamos falar hoje sobre impostos, sobre a parte contábil aqui no Canadá, sobre finanças em geral, mas muito especificamente a parte de impostos e a parte contábil, que é algo que você vai precisar entender e vai precisar fazer, que é seu imposto de renda todos os anos, e precisar entender quais são as melhores estratégias para isso, ou você, meu amigo empresário, como você ter a melhor estratégia para sua empresa, a melhor forma de você tá legal com seus impostos, pagar tudo em dia, de maneira estruturada, organizada, mas que não falte também no seu orçamento. Isso aí. Sou o Marcos Vilela, estou aqui sempre acompanhado do meu amigo Felipe, da Detail. Olá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E vamos para o nosso 7º episódio. E estamos aqui com o Lucas, da Merits Account. E vamos ver. Aguarda até o final. No final nós temos uma entrega aí do Lucas aí. Fica atento, que aí tem muita informação valiosa para vocês aí. Só para vocês saberem, o Lucas ele é o contador das minhas empresas, da minha empresa, aliás, aqui, né, no Canadá. E nós abrimos uma corporate em apenas 2 dias. Isso que eu enrolei, né, Lucas? Se tivesse mandado certinho as coisas em um dia só. Então, assim, é um cara de extrema confiança que eu trago para cá e que vocês vão ver o quanto ele vai simplificar a visão que vocês têm das coisas, principalmente quem quer empreender aqui e acha que é muito complicado. É muito fácil, é muito simples. Mas antes a gente entrar nessa parte de contabilidade, a gente gostaria de conhecer um pouquinho sobre você, Lucas. Como é que foi a sua trajetória no Brasil? Como é que é a sua vida como empreendedor? Começou no Brasil, começou aqui no Canadá. Como é que você iniciou essa vida de empreendedor aí? Legal. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade aí, prazer de conversar com todo mundo. Espero que a gente tenha um bate-papo bacana aí, consiga compartilhar um pouquinho das minhas experiências, daquilo que eu posso contribuir com o pessoal, né? Falando um pouquinho do Lucas, né? Eu tenho uma veia empreendedora desde cedo, né? Meu pai é empreendedor, um pequeno empreendedor, mas ele é empreendedor. Minha mãe hoje é empreendedora, já foi empregada por muito tempo, mas hoje é empreendedora. Então, eu vejo dentro de casa, né? Mas vou dizer que não é um exemplo tão positivo, porque é um empreendedor que sempre sofreu, que nunca conseguiu ter mais do que atingir todos os objetivos, né? Então, era aquela receita do que talvez eu poderia melhorar, né? Meu primeiro negócio, né? Como minha primeira ação como empreendedor foi logo no meu último ano de faculdade. Eu fui convidado por um primo meu, primo e mentor, que era consultor na área de finanças e estratégia, e ele queria abrir ele via da necessidade dos clientes dele ter uma empresa de contabilidade de confiança, que entregasse tudo a tempo, que tivesse uma visão não só de entregar impostos, obrigações fiscais, mas que também tivesse uma visão estratégica para dar informações que ele pudesse trabalhar do lado da consultoria. Né? Porque ele apresentava um plano super interessante para a empresa e, do outro lado, o contador não entregava as informações que ele precisava para dar continuidade naquele plano. Né? Então, só que ele também não queria ser... Ele era contador de formação, mas ele não queria ser contador dessas empresas, porque o foco dele era outro. E era difícil gerenciar as duas coisas. Então, ele me convidou para ser sócio dele. E aí, no meu último ano de faculdade, a gente abriu um escritório que cresceu muito rápido, porque eu nunca tive que me preocupar com vendas, né? Eu me preocupava só com as operações.
ele trazia clientes grandes, né? Clientes que uma pessoa no último ano de faculdade, recém-formado, nunca ia ter acesso a uma empresa de 200 funcionários para fazer a contabilidade, folha de pagamento e tal. Então, foi uma coisa assim que, em 3 anos, de trabalhar no quarto dele, no apartamento, que era o nosso primeiro escritório, nós fomos para um espaço onde tinha 20 pessoas e mais pessoas em cliente. Quando eu saí do escritório depois de 4 anos, eu tinha mais de 30, umas 30 pessoas respondendo para mim, né? Mas gigante, muito grande Cresceu operação. muito rápido, em 2 ou 3 anos, foi muito rápido. Só que tiveram consequências, né? Deu um pouco de burnout, porque era uma responsabilidade muito, muito grande, muito rápida. Eu não estava preparado, maturidade, não estava preparado, não soube gerenciar os meus espaços de aquele balance life, né? Minha vida pessoal, eu trabalhava 16 horas domingo a domingo, então já era casado naquela época, eu casei bem cedo, então eu precisava sair, uma coisa não ia dar certo, e aí eu decidi sair da empresa, já tinha tido experiência de do 0 a 100 muito rápido, e falei, vou fazer outra coisa, e aí comecei um outro negócio, um pouco fora de... Diferente do que a contabilidade. Era um pouco relacionado porque era uma empresa do sul do Paraná, de Maringá, que queria trazer negócios para São Paulo. Então ele precisava de alguém de estratégia que conhecesse o mercado de São Paulo para fazer o tailor, né? Para customizar o que ele trabalhava lá para os clientes de São Paulo. Então eu conhecia as empresas, conhecia dentro das empresas, então eu sabia mais ou menos como ele conseguia vender aquilo. Então eu fui de vendas por um período, de gerenciamento de projetos, quando tinha a venda do projeto, que era um sistema de ERP. Quando tinha a venda daquele projeto, eu gerenciava toda a implementação e o pós, todo o relacionamento pós era, se for mais suporte, ia para a empresa, mas se fosse assim, preciso de uma implementação nova, coisa assim, eu que ia lá. Então, por um tempo, eu fiquei não fora de contabilidade, mas ainda dentro de finanças estratégicas ali, porque eu trabalhava direto com os donos das empresas e usava o sistema, né, o RP, da gestão, para ajudar esses donos a melhorar. Tomar as decisões estratégicas para o crescimento e prosperidade da empresa deles. Exatamente. Achar pontos de redução de custo, achar pontos de melhoria de processo. Serviço de consultoria mesmo. Consultoria, exatamente. Usando o sistema como uma ferramenta para fazer isso. Né? Legal. Isso estava dando certo. Um outro cliente que eu tinha, muito grande, no outro escritório, que tinha funcionários nossos dentro, não deu certo após a minha saída, veio me implorando para ser o contador dele. Falou, eu pago o que você quiser para ser meu contador, ficar aqui dentro, porque você sabia tudo, como fazer e tal. Só que eu não queria isso para mim. Só que eu tinha uma pessoa que era meu braço direito no escritório. Então, chamei ele para ser meu sócio. E aí, abri de novo o escritório. Só que o escritório pequeno, né? Só com essa pessoa, meu sócio, para ser a parte mais de produção e eu ser a parte estratégica, né? De relacionamento com clientes, porque eu tenho uma visão muito boa de qual que é a sua necessidade, onde é o seu caminho. E eu entendo bem, sei fazer muito bem a base, mas eu consigo ir um nível acima, que às vezes os contadores padrões não têm essa visão. Eles sabem fazer o balanço, o DRE, mas o que eu faço com isso? Às vezes nem todo contador tem aquela... Você pode usar isso para fazer tal coisa, você pode analisar de tal forma que isso vai te dar reconhecimento. Então, a gente começou estava muito bem, estava crescendo bem e tal, e aí na parte pessoal, eu e minha esposa decidimos que a gente estava no momento de talvez ter filhos. E aí a gente pensou bastante, eu sempre tive uma vontade de morar fora por um período desde a faculdade, que tinha ficado guardado, e aí ela falou assim, só que a gente talvez vamos se a gente pensar em ir para fora, antes de ter filho, talvez seja melhor do que ter filhos e depois ter crianças e sair, né? Não se não possa acontecer, mas fica um pouquinho mais difícil. Então a gente decidiu vamos fazer isso agora, e se a gente for morar fora e tiver bem lá, a gente tem filho lá. Se a gente morar 2, 3 anos e achar que não dá pra ficar lá, a gente volta e tem filho no Brasil. E aí pesquisamos vários países e tal, e paramos no Canadá, né? Tinha conhecidos nossos que já tinham vindo para cá, sabíamos que era um país muito bom, e viemos para cá. Quando eu vim para cá, eu vim para estudar, estudei contabilidade, e na minha cabeça, porque eu tinha sofrido como empreendedor, a vida de empreendedor não é fácil, é muito corrida, é aquela de ganhar o pão todo dia, né? Não tem uma estabilidade e tal. Eu falei, não, eu não quero toda essa... Você trabalha 24 horas, né? Você está sempre pensando no seu negócio, sempre pensando em melhorar. Eu falei, eu quero trabalhar das 8 às 5, bater meu ponto, ir embora e deixar a empresa lá, não quero me preocupar constantemente com o meu negócio. Então, eu comecei como funcionário. Depois no meu primeiro ano aqui, algumas pessoas que me conheceram aqui,
começaram aquela correria, né? Chegou ali em janeiro, fevereiro, eu tenho que fazer imposto de renda, tenho que fazer imposto de renda. E não sei o que fazer, aonde eu vou, quem eu vou. Ainda estou aprendendo inglês, não sei nem chegar num lugar para falar como fazer o imposto de renda, o que eu tenho que fazer. Tem coisas no Brasil, como é que eu trabalho com isso? E aí o pessoal veio até mim e falou assim, Lucas, faz meu imposto de renda, por favor. Sei que você é contador e tal, você vai fazer seu imposto de renda? Eu falei, não, vou fazer o meu, porque eu já fazia muito no Brasil. E fiz um curso aqui só de imposto de renda, estou entendendo as diferenças e eu vou fazer o meu. Aí o pessoal falava assim, não, faça o meu, por favor, porque eu confio mais em você do que eu mesmo e eu não consigo nem ir em algum lugar, não sei, não tenho uma indicação, faz o meu, por favor. E aí, disso, de 5 amigos, 10 amigos, 1 ano, depois viraram 20, depois viraram 50, e aí viram os amigos dos amigos, os amigos dos amigos, e aí foi crescendo. Quanto você fez na última de março, só pra mandar? Esse ano de 2023, até agora a gente fez, porque tem um forte ali, mas tem gente que vem depois. Até agora a gente fez mais ou menos uns 850. Que isso, cara? Eu achei que você ia falar uns 80. 850 pessoas, né? Sim, Quando faz o casal, assim. Cada um é um, então vai 2 pessoas. Mesmo assim, porque realmente cada um é um. Tem uma renda, tem uma Exatamente. forma... O Tex é separado. 400 famílias quase, praticamente. Se for só o casal, é isso. Mesmo assim, cara, é muito coisa. Hoje eu não sou sozinho mais, né? Porque eu queria, nos primeiros anos, a minha ideia era ficar somente eu, né? Eu vou fazer só isso, um extra aqui, vou fazer uma viagem pro Brasil com esse dinheiro. E aí é muito difícil separar essa demanda, né? Porque as minhas indicações, você está fazendo um bom trabalho, as pessoas vão vindo. Que vem os 800 querem de novo. Exatamente. Porque, facilidade, e elas indicam para 5 mais pessoas. Então, se você, elas, como não tem muitos brasileiros aqui fazendo esse tipo de trabalho, tem uma carência, né? Porque tem a questão de entender, quando a pessoa fala no Brasil, chega com um contador canadense, fala, eu tenho uma presidência privada. O contador canadense não tem nem ideia do que é isso. Como é que eu vou contabilizar isso aqui no seu imposto de renda? Não tem ideia. Então é um aprendizado para ele. Eu já sei o que é isso. Eu já sei como fazer aqui. Então eu já sei do canadense, já sei do Brasil, então é mais fácil. Então ao longo desse tempo eu comecei a aceitar, crescer. E aí chegou um momento que eu falei assim, agora ou eu vou fazer só isso, ou eu vou ter que meio que parar porque é difícil. Não dá para eu ficar brecando clientes. E aí começaram a entrar as empresas. E aí eu comecei a fazer bookkeeping de empresa, porque vinha necessidade a mais. A pessoa cria confiança com você no pessoal, e ela vai abrir uma empresa, ela fala, Lucas, abre empresa para mim. Porque aí nos primeiros fala, eu não abri empresa, não sei abrir empresa, mas tenta aí, pesquisa aí, abre aí para mim, não tem problema não. Eu tenho paciência. Mas eu confio que se você falar que é para fazer isso aqui, eu faço, eu confio no que você fala. E aí foi indo, e agora virou isso, o meu foco forte ainda, meu core é bastante imposto de renda de pessoa física, mas eu tenho, por causa desse meu background de ter outras empresas, de ter trabalhado muito forte com parte de consultoria e consultoria financeira, eu tento prover uma contabilidade dessas empresas que eu faço bookkeeping, não só um bookkeeping quadrado ali, faz os tax, faz o balanço, imposto de renda, mas também ajudar na gestão ali, adicionar um pouco na informação. Sim. Entendi. Desde que você começou a sua empresa, quais foram os maiores desafios ou as principais marcas que você recorda, tanto de aprendizado quanto de sucesso também, ao longo aí dessa jornada no Canadá? Eu vou dizer que eu posso dizer que eu tenho um pouco de sorte, porque tem muitas empresas que um dos desafios dela é conseguir clientes, né? Como é que eu faço para conseguir cliente, para atrair cliente? Eu até falo, pessoal, nunca fiz muito marketing, agora que eu estou começando a movimentar nas social medias, tem muita gente que achava que eu era funcionário de uma empresa, eu achava que a empresa era uma e aí o Lucas só trabalhava nessa empresa, sabe? Eu nunca divulguei muito o que eu era, quantas pessoas trabalham comigo quando eu estou fazendo na época do imposto de renda, porque as coisas foram vindo, então eu nunca tive essa dificuldade de como eu vou captar clientes, porque foi sempre no boca a boca. Mas do lado de cá, né, mais interno, a parte do gerenciamento, né, eu tive alguns marcos de como se fosse a minha revolução industrial dentro da minha empresa, porque no começo era uma demanda que eu conseguia fazer. Sozinho. Então, eu falava assim, à noite, todo dia à noite eu vou sentar, vou fazer alguns tax return, eu consigo fazer de todo mundo, estou tranquilo. E aí chegou um momento que não dava mais. Então eu precisava de mais pessoas para me ajudar. E o que eu vou conseguir passar, né? Porque eu tenho uma necessidade de ter um pouco do controle, porque eu sou muito preocupado com a qualidade do trabalho. Porque eu não queria fazer por fazer. Eu não quero uma linha de produção e toma, não sei nem o que está acontecendo. Eu conheço muitos dos meus clientes. Você fala o sobrenome, eu sei quem é.
eu encontro a pessoa e falo, eu faço tax return pra você. Eu falo, eu sei quem você é. Eu lembro da sua foto no WhatsApp, a gente manda mensagem. Então eu gosto desse contato. Por mais que hoje sejam 850, então não dá para conhecer todo mundo. Sim. Mas eu gosto de olhar, eu gosto de revisar. Então eu tive que estrategicamente pegar pedaços que eu conseguia delegar, né? Porque tem partes mais administrativas, tem partes mais simples, tem partes que você pode sim colocar outra pessoa para fazer. Então foi sempre qual pedaço do processo que eu consigo passar para outra pessoa, conseguindo garantir a qualidade do Lucas, né? A minha confiança de que o que está sendo entregue está com boa qualidade. E as pessoas que trabalham comigo, como é que eu treino elas para que elas tenham o olho que eu tenho, a preocupação que eu tenho, né? Então, isso é legal que todo empreendedor passa por isso, né? Quando no momento de crescimento, essa é a maior dor. Porque, poxa, e principalmente quem é apaixonado no que faz e faz com qualidade, preza bastante por essa qualidade, é onde a gente tem maior dificuldade. Fala, cara, mas será que essa pessoa que eu estou contratando vai fazer tão bem quanto eu faço? Sim. E quando tem um cliente e algum problema e essa pessoa toma outra decisão diferente da que você tomaria, então você fala, nossa, caramba, acho que eu cresci muito, não deveria, mas é um processo natural, né? Senão você não sai do lugar. Depende do seu foco, eu acho, né? A minha missão, né, o que eu tenho, desde quando eu comecei, a minha missão era ajudar os brasileiros a simplificar a vida deles nessa questão financeira e tributária. Então, eu não posso limitar o quanto eu posso ajudar. Não é, eu vou ajudar só 50 pessoas, porque só são essas pessoas que eu posso fazer. Não, eu acho que eu tenho que me esforçar em criar um processo para continuar ajudando. Se estão vindo pessoas, é porque tem uma necessidade. Então eu não posso falar assim, não, meu teto é X. Então eu até tenho, tem momentos, por exemplo, no tax return, que eu tenho que dar uma segurada para saber se eu vou conseguir entregar no prazo. Aí eu tenho que fazer o filtro de quem tem imposto a pagar, porque gera quem tem imposto a pagar, se não pagar até a data, gera penalidade. Então eu tento filtrar para falar, essas pessoas têm que fazer na frente, vamos fazer isso aqui depois, para tentar atender todo mundo e acomodar, porque aquela pessoa, se chegar nos... Tudo bem que ela tem uma parcela de culpa chegando 10 dias antes do tax return, mas se eu falar para ela, depois de 2 dias que ela me mandou as informações que eu não vou conseguir fazer o dela, ela vai ficar desesperada, porque e agora? Quem é que vai fazer? Né? Então, eu não posso simplesmente, fecha a porta, não faço mais. Então, eu tento organizar um pouco ali para acomodar e ajudar as pessoas. Pois tem até uma estratégia para você que é legal para culturar essas pessoas, tá? A estratégia de aviação. Você compra o voo agora para voar agora. É barato. Não, agora para voar hoje. Tá. $10 mil. Mas se você tivesse comprado ele há 6 meses atrás, ele era 500. Eu fiz isso esse ano. Tem que fazer. Eu fiz esse ano. Eu fiz você uma tem que fazer. promoção que eu lancei agora. Até para a pessoa entender, tipo, cara, ou eu mando até no mês tal, um mês antes, é um que valor, vai ser mais barato, ou vai virar o preço. Porque eu vou pagar porque você tem uma mão de obra a mais. Né? Você tem uma urgência. Às vezes, dependendo, igual você falou, tem coisas que você vai ter que pegar seu time todo, ou fazer talvez overtime. alocar uma pessoa a mais, ou horas a mais, só para acomodar por conta da pessoa que atrasou. Então, você tem uma despesa a mais, nada mais justo que você cobrar um custo a mais por isso. Faz total sentido. E aí é melhor que a pessoa fale, cara, quer pagar barato? Manda antecipado, se organiza. Isso Em cima da hora, eu até faço, mas tem o pedágio por isso, tem um imposto por isso. Né? Porque um dos desafios que eu até tinha no começo, na questão de, principalmente, imposto de renda, que não é garantido, você não tem um contrato que eu fiz sem imposto de renda esse ano, volte no ano que vem que você é meu cliente. Né? Então, uma pessoa pode escolher fazer por conta, que acontece, e eu até incentivo algumas pessoas que têm, eu costumo dizer que tem 2 tipos de clientes. Talvez. Tem cliente que já fazia imposto de renda no Brasil, ele só tem medo, não conhece o daqui, mas uma vez que ele vê 1, 2 e o dele é simples, ele se aventura a fazer, e eu tenho uns que eu faço revisão durante 1, 2 anos, a pessoa se acomodar, saber que eu fiz, mas o Lucas revisou. Aí 1, 2 anos, depois a pessoa solta. Não é que eu quero fazer imposto de renda de todo mundo, mas tem pessoas que não fazem, né? Tem pessoas que já não faziam no Brasil, precisavam do profissional, porque aquele não é o que a pessoa gosta de fazer, que a pessoa não se concentra em olhar e tal. Então, esses aí precisam da gente sempre. Esse sou eu. No meu caso mesmo. Eu sou desse. Eu não gosto nem... desde o Brasil só apertar o botão, aqui... eu não quero não. Aperta pra mim, que eu tenho medo de depois explodir a cabeça. É o que eu falo para muitas pessoas quando falam assim, eu até vejo, eu não entro em discussões nem nada dessas questões, mas tem muita gente que fala, mas é muito fácil, você baixa o TurboTax, essas coisas, só importa lá. Tem muitos casos, sim, que vai ser fácil, vai ser 10 minutos, você mesmo você faz, não vai pagar ninguém. Só que se você comete um erro, às vezes você não sabe nem que erro que você cometeu, porque esses sistemas, eles são intuitivos, para você nem saber o que você fez. Você clicou, seu tax return está pronto. Onde eu consigo checar? Às vezes as pessoas não sabem, né? E eu falo que se você na sua vida, você fizer seu imposto de renda todos os anos por conta dos seus 18 anos até os seus 90, você vai ter feito, sei lá, 50, 70, 80 tax return. Eu faço isso em uma semana.
Então, o que você olha, o que você pode aprender durante esses seus 80 anos fazendo, eu aprendo em uma semana. Eu vejo todos esses casos, os casos todos possíveis e imagináveis, eu vejo de pessoa que tem isso no Brasil, que tem isso, tem gente que tem cliente meu que tem coisas fora do Brasil, que tem paraíso, tem dinheiro, empresa fora, tem coisa em outros países. Então, eu sou envolvido em situações que você não imagina que eu vou ver. Então, a gente conhece mais e conhece caminhos que talvez pode gerar uma eficiência. Eu não gosto de me aventurar em coisas e nem recomendo as pessoas se aventurarem onde não é a praia delas. Eu sou bom em marketing, sou bom em vendas, então eu gosto de focar nisso, em relacionamento. Não sou... Minha praia não é o financeiro, então por que eu vou ficar me aventurando com isso? Porque eu vou perder tempo, corro o risco de ter um erro, e esse erro pode ser grande, um problema para minha empresa, para o meu negócio. Sim. Então, óbvio, eu posso aprender, mas por que eu vou perder tempo aprendendo algo que é uma dificuldade para mim, sendo que eu tenho outras coisas que eu posso potencializar? Então, se eu vou dedicar tempo para estudo, vou dedicar para onde eu potencializo e não para cobrir gaps. Então, gap eu acho que é importante a gente trazer profissional para te ajudar. No Brasil, todos os meus impostos de renda, pessoa física, minha irmã que fazia para mim, ela é contadora. Meus amigos da UE ficavam loucos quando eu contava o resultado, porque geralmente eles tinham ou que pagar ou restituía muito baixo, e as minhas vinham sempre de uma maneira... vinha algo... Aí eu perguntava para minha irmã, falou, não, mas é porque eles não estão colocando isso. Não é porque eles estão, ou muito simples, eles estão escolhendo um modelo simplificado quando deveria ter escolhido o outro. Eu só fiz isso no seu, é exatamente o mesmo, eu não pus nada, só escolhi o outro modelo. E a ferramenta dá essa opção. Aí eu falei, caramba, cara. Aí ela fala, não, esse ano, como você teve X de negócio, de carro ou alguma coisa, eu escolhi fazer dessa outra forma aqui. Tipo, ela fazia, óbvio, da forma legal, mas eu sempre ela escolhia, porque tem as duas formas legais. Sim. Só que você pode optar por um ou por outro, uma tem um benefício, outra tem outro tipo de benefício. Ela optava onde eu ganhava mais dinheiro. Saber qual que era o meio que... Meus amigos ficaram desesperados. Eu falei, cara, contrata um contador. Tem minha irmã aqui. Minha irmã recusava muito, porque ela não conseguia fazer para todo mundo. Porque às vezes você não quer dizer que seus tax return que deu certo, que foi processado, que foi a melhor forma, que foi o mais eficiente. Sim. Talvez outra pessoa, eu já peguei tax return de pessoas que quando eu fiz um ano, aí eu mostrei uma alternativa para a pessoa e deu um reembolso melhor, um imposto a pagar menor, a pessoa falou, ei, revisa os meus últimos 3, porque eu tenho certeza que dá para recuperar dinheiro de lá, que eu não fiz isso. Tem. Principalmente empresas no Brasil, você tem uma recuperação tributária que você consegue fazer gigantesca. Aqui eu acredito que deva ter também. Mas outro ponto importante é que às vezes tem as regras que mudam. Sim. E, por exemplo, atualização, né? Bônus no Brasil, antigamente ele era taxado, depois ele passou a não ser mais tributado, ele sofreu uma tributação menor quando você recebeu uma bonificação da empresa. Então, o que se caracteriza como bonificação, o que não? Um contador sabe isso. Sim. Se você está todo ano fazendo o seu negócio, às vezes você está embutindo esse bônus como salário e está pagando lá no Brasil imposto sobre ele como se fosse um salário. Sim. E não é. Então, assim, quando a pessoa que é profissional, no caso da minha irmã que fazia isso para mim, ela entendia disso e quando ela sabia, opa, mudou isso aqui. Então, no ano que vem, quando eu for fazer a dele, eu tenho que saber que essa regra mudou. Ela sabe disso, que ela é profissional da área. Eu não vou saber. Então, quando eu abri empresa lá, eu também contratei uma contabilidade e fui para uma específica empresarial para olhar minhas empresas lá. Eu cheguei a ter 3 empresas abertas, hoje eu tenho uma no Brasil. E aqui eu te procurei também, que eu falei, cara, eu não quero, eu quero pagar para quem entende do negócio, cuidar para mim da melhor forma possível. Eu não vou me aventurar já para ir errado. E essa é uma dica que eu dou para todos vocês. Assim, conhece? Faz. Não conhece? Procura ajuda. Porque às vezes o barato pode ser caro. E entrando nesse assunto de abertura de empresa, eu queria saber, é muito difícil abrir empresa aqui no Canadá? Qual que é a diferença entre Brasil e Canadá? Porque acho que a maioria das pessoas aí que nos acompanham são empresários, ou querem ser empresários, ou têm curiosidade de como é que é empreender no Canadá, e talvez não saiba se é difícil, se é fácil, se é burocrático, quão burocrático que é, como é que é, dá uma luz e dá um norte pro pessoal aí, como é que é essa questão de abrir empresa, tem empresa aqui no Canadá? Primeiro, assim,
eu posso dizer com segurança, porque eu tive negócio no Brasil abrindo empresas, né? Então, abrir empresas, fazer encerramento de empresas. Então, eu conheço todo o processo de tirar business license, tudo no Brasil, e também conheço aqui. Então, aqui, no nível normal, né? Na prestação de serviço, coisas mais simples, onde não requer, por exemplo, alimentação um pouquinho mais complicada, no ponto de vista uma de certificação, de business autorização, license, licor é o mais difícil, vender carro, regulamentação. exatamente. Mas num nível padrão, assim, prestação de serviço, essas coisas, é muito mais fácil. Como o Marcos falou, eu consigo registrar uma empresa em 10 minutos. Se eu tiver a informação das pessoas, às vezes se a pessoa não precisar ter um nome comercial agora, pode ser daqui 3 meses, está pensando ainda que nome que eu vou dar para a empresa, só que eu preciso faturar alguma coisa por uma empresa, por causa às vezes de estratégia tributária e tal. A gente consegue abrir uma empresa, 10 minutos com as suas informações, eu abro uma empresa, registro ela. Então é muito mais simples. Claro que o registro da empresa não necessariamente você pode começar a operar, depende do tipo da empresa, você não vai ter problemas, prestação de serviço, essas coisas, mas se tiver produto, se tiver atendimento ao cliente, essas coisas, às vezes você vai ter que esperar a sua business license para estar totalmente aprovado para operar, né? Mas é muito mais prático, tanto abrir quanto encerrar, né? Porque tem muita gente que às vezes eu converso nas minhas consultorias e tal, e a gente vê que é mais interessante para a pessoa ter uma corporation, né? Que a gente tem os tipos também, né? Isso. Você pode começar a trabalhar como se fosse uma empresa sendo um solo com a partnership. Isso que eu ia perguntar para você, se você consegue, tipo, dar discriminar um pouquinho quais são quais que tem os tipos e qual que é a diferença entre eles. Eu acho que isso aí é muito importante. Legal. Porque quando eu abri a empresa, a gente pensou muito em relação a isso. Se abria o solo partnership, né? Ou incorporation, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. Qual que é a diferença disso? O que a pessoa, né? Dependendo do business que a pessoa vai estar abrindo, o porquê abrir o solo, porquê abrir incorporation, onde que ele fica resguardado, como é que seria isso? Legal. Então, eu diria que a gente tem 2 grandes modelos, né? Um modelo é solo partnership e partnership, que é general partnership, e o incorporation. Tá? O solo e a partnership, ele é basicamente uma extensão da pessoa física. Então, você tem uma formalização da sua atividade mais comercial, mas aquela operação, tudo é linkado à sua pessoa física. Ou seja, tem 3 pontos importantes nisso. Uma questão de nome, né? Então, se você tem uma empresa, você tem uma empresa XPTO e você quer ter uma proteção do nome, se você abre uma solo partnership ou uma partnership, você pode até fazer o name search, que é para validar aquele nome, aprovar, mas você não está protegido. Pode vir uma empresa, uma corporation, e registrar uma empresa com aquele nome, porque a corporation tem como se fosse uma prioridade, é mais importante, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que tem um nome. Tá? É como se fosse No Brasil é um MEI. O MEI, só que o MEI lá é o nome da pessoa, mas você pode colocar um nome nesse MEI, fantasia, mas não tem proteção. O outro é a questão de liability, né? Como é que seria a tradução de liability? Os riscos, os né? riscos, porque qualquer coisa se alguém, por exemplo, sei lá, processar a solo partnership vai vir em cima de você. Exatamente. E não em cima da corporation. Não tem uma separação. Então, eu sempre dou exemplo, por exemplo, você mesmo da Detail. Se você trabalhar como uma solo partnership, uma partnership, é bom que você tenha um seguro muito bom, porque se um dos seus funcionários cai, se machuca e processa a sua empresa, você vai pagar com seus bens pessoais. Isso. Numa corporation, se acontece uma coisa dessa, a corporation não tem verba, ela entra em falência. Ela entra em falência. Claro que tem as consequências de abrir falência, né? Você fica um período sem poder ser gestor de empresa. Mas seus bens pessoais estão preservados. Você pode ter uma Ferrari na garagem e ter falido uma empresa que ninguém mexe na sua Ferrari. A não ser que seja má administração, tal, entre outros aspectos. E a outra questão é a questão tributária. Não existe planejamento tributário com solo partnership e partnership. O que existe é, você pode lançar as despesas da operação do negócio. Só que o que você tiver de lucro daquela operação naquele ano, você vai pagar imposto na sua pessoa física. Então, se você é uma pessoa que tem $100 mil de lucro na sua operação, independente de qual atividade que é, ou uma consultoria, ou uma empresa de produção que tem $100 mil de lucro, você vai pagar $100 mil
na sua pessoa física, você vai pagar imposto sobre $100.000, que vai ser 40%. Vai ser o seu anual income aí Isso, da exatamente. pessoa. Não é opcional. Você vai falar assim, não, mas esse dinheiro está lá na conta da empresa, eu não uso esse dinheiro, eu vou comprar uma máquina no ano que vem. Não importa. É seu lucro, vai pagar imposto. Essa é a parte boa, né? O problema é quando o cara recebe os 100 mil, gasta, né? Obviamente, porque entra nas despesas e chega na época de pagar o imposto, ele não tem esse 100, não tem os 40, aliás, Exatamente. guardado, reservado. E aí? Vai ter que pagar. Em qual caso Mas você recomenda o solo partnership ou incorporation? Então, tem duas coisas que eu sempre falo para os clientes. Vocês sabem que eu gosto de falar em números. Né? Tem duas coisas. Uma, quando você está começando uma coisa totalmente nova que você não sabe se vai dar certo. Então, você não precisa criar uma burocracia de ter uma empresa e tal, e depois de 3 meses você decidiu que na verdade você não queria aquilo. Houve um emprego, uma proposta de emprego, e você não está tão dentro daquilo, não é aquilo que você quer fazer, está certo. Você está testando. Se está testando, vai de solo. Vai de solo. E a outra é quando você sabe, você já sabe que você vai ter dinheiro, vai ter lucro e vai ter sobra que você não precisa usar na pessoa física. Porque se você tiver uma corporation que tem um lucro de 40 mil, mas você precisa usar os 40 mil todo, o seu imposto na pessoa física, você distribuiu tudo aquilo de dividendos, seu imposto na pessoa física vai ser muito semelhante a uma só. A vantagem da corporation eu tive lucro de 40 mil, mas eu não preciso usar esses 40 mil. Esses 40 mil vai ficar lá na minha empresa. Eu vou reinvestir, vou fazer um investimento para mim dentro da minha corporation. Tem várias ferramentas. Um financial planner, um advisor vai dar as opções melhores, mas tem vários veículos de investimentos dentro da corporation que você vai usar, eu sempre falo para os clientes, você vai usar o dinheiro pre-tax. Você não vai pagar imposto sobre aquilo, tirar para sua pessoa física, pagar imposto para depois investir. Você vai investir dentro. Então, em algumas situações, isso até é mais vantajoso do que a RSP, TFSA, porque você economiza, dependendo da situação da pessoa, você economiza às vezes 50% de imposto do que tirar. Porque você vai tirar para colocar na RSP, para bater a sua renda, mas você teve que tirar e pagar imposto. Então, não vale, às vezes não vale a pena. Então, cada caso tem que analisar direitinho. Por exemplo, naquela situação do imóvel que eu estou pensando em comprar, eu posso, por exemplo, colocar como ele vai ser um imóvel comercial, eu posso colocar ele como despesa na minha empresa, e aí abate do dinheiro que eu faturei, e eu só vou pagar imposto do lucro. Se eu não tiver lucro, por exemplo, tipo, tudo que entrou de faturamento está indo para pagar essa despesa e outras despesas, eu vou pagar 0 imposto. Sim. Ou seja, eu posso reinvestir o dinheiro para crescer o meu negócio. É até uma estratégia que eu faça, né? É melhor que eu faça isso, porque eu consigo crescer o meu negócio. E o governo, e é bom para o governo, não é uma sonegação de imposto, porque o governo fala, pô, você vai crescer sua empresa, eu quero, porque eu sei que você vai empregar mais gente, você vai gerar mais renda. Alguém vai pagar imposto. Né? Então eu quero que você faça isso, então não precisa me pagar, fica com esse dinheiro para você e reinveste e cresça. Essa é a ideia do governo, né? Sim, então... tanto é que tem vários incentivos, né? Você tem o Shred, tem vários tipos de programas de incentivo para quando você está contratando pessoas, você está desenvolvendo uma coisa, o governo te dá funding praticamente para você fazer isso. Então, não é que o governo quer tudo de impostos, só que se você não souber a estratégia para não pagar muito de imposto, você vai pagar muito de imposto. Inclusive, a gente entrou num tema-chave que é otimizar essa parte contábil. Você faz também consultoria, indica e até jogando uma bola, levantando ela para você cortar. Qual a importância da gestão financeira nos negócios? Eu costumo dizer que a gestão financeira dos negócios é tão importante quanto a gestão financeira na sua vida pessoal. Eu concordo. Você não consegue pensar e claro que tem pessoas e tem pessoas, mas você não consegue planejar, vamos supor, eu quero fazer uma viagem grande o ano que vem, sem você sentar e fazer seu budget, pensar quanto que eu ganho, quanto que sobra, quanto que eu vou precisar nessa viagem, o que eu preciso guardar hoje, como eu faço para fazer aquela viagem acontecer. Tem pessoas que não pensam dessa forma. Vai no cartão de crédito ali e depois se vira como é que vai pagar. Exatamente, mas isso te traz um estresse muito grande. Né? Então, até para saber se você pode pensar e sonhar naquela viagem, ou o que você tem que fazer para aquela viagem acontecer, você tem que pensar hoje e criar a escadinha até lá. A empresa é a mesma coisa. Né? Se você fala assim, é possível uma empresa faturar $1 milhão no ano? É claro que é possível. Qual que é o plano até lá? Então, quando você pensa nesse plano, você vai ter que fazer todo seu business plan, sua estratégia, e você não vai conseguir acompanhar isso sem uma contabilidade. A gestão financeira é isso, é acompanhamento disso, né? E você vai ter que ter todo o seu controle, usando eficiência de impostos. Então, todas as despesas que são do negócio, você tem que
aproveitar o máximo possível, igual você falou. Qual a Sim. estratégia que eu posso fazer para que eu consiga pagar menos de impostos, porque impostos é um dinheiro que vai para um lugar que você não pode acessar, né? Então, como é que eu posso fazer? E eu ajudo nisso, né? Eu tento, eu tento trabalhar com uma carteira pequena de clientes para que eu tenha uma proximidade desses clientes, para que eu não seja uma linha de produção de contabilidade, um commodity de contabilidade, né? Aquele que faz, toma aí, entrega seu imposto, é tanto, paga aí, tchau, nos vemos no ano que vem. Não é assim que eu quero trabalhar com meus clientes, não é assim que eu trabalho com meus clientes. Eu tento ter reuniões mensais com eles, ou pelo menos trimestrais, para mostrar os números deles e conversar, ó, como que você está, como é que está o seu negócio, quanto você está faturando, quanto está de lucro, qual que é o seu maior custo aqui dentro do seu negócio. Você vê alguma forma de você aumentar, ou estimando daqui até o final do ano, se você continuar desse jeito, você vai pagar tanto de imposto na pessoa física, tanto de imposto na pessoa jurídica, que a pessoa já começa a se programar com aqueles 40 mil que você falou, ela já sabe, no primeiro trimestre ela já tem ideia, se eu multiplicar isso por 4, eu vou ter que pagar tanto de imposto lá. Depois de um certo período, depois de quando o cliente está 2, 3 anos comigo, a gente consegue saber a sazonalidade dele. Olha, eu faço mais dinheiro em março e abril. Então, se o cara está pensando em fazer uma viagem, ele não vai fazer uma viagem em março e abril, onde ele faz mais dinheiro. Ele vai fazer a viagem um mês fraco para ele. Então, eu vou tirar 15 dias de férias aqui, porque esse mês não roda. Eu vou fechar as portas, eu vou ficar 15 dias sem pensar no meu negócio. Então, tudo isso, você tendo uma gestão financeira, tal, você consegue, uma estratégica, você consegue ter esses insights. Então, isso que eu tento trazer para os clientes, ao invés de só toma guia do imposto, paga aí e tchau. Então a Meritus Account, além de ajudar na declaração do imposto de renda, você pega esses dados da declaração de imposto de renda e ajuda as pessoas a tomar a melhor decisão estratégica para o seu negócio. Isso pensando na empresa. E pessoal também, você... Depende do nível. Tem clientes que é arroz e feijão, não dá muito. Uma pessoa que é funcionário e tal, eu tento criar um pouco de material para divulgar e estou tentando fazer isso mais através do Instagram. O que você pode deduzir para as pessoas ficarem espertas, porque tem gente que às vezes não sabe, dentro de despesas médicas, o que eu posso... porque a pessoa acha que despesa médica é quando eu me machuquei, fui no hospital e paguei uma conta do hospital, mas os seus óculos de grau é uma despesa médica. Se você tiver um óculos escuro que você colocou de grau, porque você precisa de grau, ele é uma despesa médica. A lente de contato, o líquido que você compra quase todos os meses. Sim, porque faz parte de uma condição sua. Outras coisas que às vezes até massagem, as pessoas fazem massagem do particular, também entra como despesa médica. Então, tentar divulgar essas informações para que aquela pessoa que é mais padrão também tente olhar um pouquinho naquilo que ela tem e aproveitar, né? Mas os casos que são mais high level, né? Assim, que tem mais situações envolvidas ali, normalmente eu faço consultoria e aí eu entro no detalhe da pessoa para poder fazer aquilo, porque é customizado, né? A sua situação, o que você quer, né? Então, tem pessoas que às vezes estão pensando em comprar casa e elas não querem aproveitar o máximo de despesa possível. Fala, não, eu posso pagar um pouco mais de imposto, que é legal, isso você pode colocar, escolher a despesa que você quer colocar, porque eu quero ter um income maior para poder me qualificar para uma mortgage. Então, tem coisas que às vezes depende um pouquinho da conversa com a pessoa para saber o que é melhor para ela. Legal. E então, além dessa consultoria, você dá a parte, faz a contabilidade e ajuda o pessoal aos planos estratégicos. E conta um pouquinho, como é que você iniciou a Meritus aqui? Você falou um pouquinho que foi os amigos e tudo mais, você já tinha essa veia empreendedora, e por que Meritus? O que quer dizer o Meritus? E conta um pouquinho assim, da história, o nome, por que você criou o nome, a marca, o logo, como é que foi essa criação aí, o branding da sua empresa? Legal. Até a empresa que eu tive no Brasil, ela se chamava Vero Real. Que era Vero é verdade em italiano, uma coisa Vero é italiano, e real de ser real, de ser transparente e tal. Eu sempre tenho, eu sou muito transparente nas minhas relações. Eu sou muito disciplinado na minha vida, então eu tento sempre trazer essa disciplina. Eu tenho uma forma muito metódica de trabalhar nas coisas que eu quero trabalhar. Então, eu quis trazer sempre quis trazer isso sempre nos nomes, para passar isso, né? E Meritus é a tradução de mérito, né? Então, é como se fosse
eu quero ter clientes, eu quero trabalhar com base no mérito. Né? Então, é como se fosse uma contabilidade de mérito. Eu vou entregar toda essa disciplina, tudo isso, e aí você vai ser meu cliente por causa do mérito que eu trago a você. E a parte de visual, o Kudos vai para minha esposa. Minha esposa que é melhor com essas coisas de design e tal, ela se aventurou online de como desenhar, e eu sempre gosto dessas cores mais sóbrias, né? Azul, verde, mais calmo, mais clean. E ela que desenhou isso aí, eu adorei. Boa, muito bom. Para os brasileiros que estão pensando em abrir uma empresa aqui no Canadá, o que você sugere? Quais são os grandes conselhos ou recomendações que você tem para eles, principalmente em relação à parte contábil? Legal. Eu diria que a primeira coisa é fazer um planejamento bom, né? E quando eu falo planejamento, você tem que... O ideal é sempre fazer um business plan, né? Um plano de negócio. Muita gente acha que fala assim, eu vou começar a fazer isso aqui pequenininho, então eu não preciso de plano de negócio. Mas o plano de negócio, ele te dá um norte. Eu lembro que, é engraçado que o meu primeiro escritório, né, lá no Brasil, eu aprendi isso com o meu mentor. Né? A gente sentou e falou assim, vamos planejar esse nosso escritório. Eu falei, planejar esse nosso escritório? Como assim? A gente não tem nada. Como assim planejar? Ele falou, a gente não tem nada, mas se a gente não planejar e não tiver um horizonte, a gente vai continuar não ter nada. A gente não sabe onde a gente quer chegar. Exatamente. Então, ele falou, quanto que a gente quer faturar o ano que vem? Ou quanto que você quer ganhar o ano que vem? Eu quero ganhar X. Tá bom, então vamos estimar quanto que a gente teria de despesa, disso e aquilo, quanto que precisa ser o nosso faturamento. Então, qual que é o nosso... E aí entra toda aquela questão de pesquisa de mercado. Quanto que um cliente padrão, qual que é o tipo de cliente que a gente vai querer ter? Vamos começar com empresas pequenas. Quanto que o mercado normalmente cobra de empresas pequenas? Cobra X. Então, se você quer ganhar Y, é só multiplicar. Então, você sabe quantos clientes. Então, vamos supor que isso sejam 50 clientes. Então, no final do ano, você tem que estar com 50 clientes. Quantos clientes você acha que você consegue conquistar por mês? Conquistar, implementar. E aí você pode chegar num número que você fala assim, ei, não dá para ser 50 clientes, eu vou conseguir atender 50 clientes. Então, eu vou ter que cobrar mais caro, eu vou ter que entrar num nicho onde eu posso cobrar mais caro, ou eu vou ter que ajustar o que eu quero. Então, se você não tem esse norte, você sai, às vezes você fica só querendo. Muitas coisas acontecem por consequência, sonhando. né? As pessoas às vezes começam a fazer eu fiz um serviço ali com uma pessoa e aí agora a outra veio, igual foi o meu, mas hoje eu faço, né? Depois de uns 2, 3 anos, eu já falei, o ano que vem eu quero X de clientes. E aí eu trabalho com aquela meta. Eu não sei se eles vão vir, mas eu trabalho. E quando chega naquela meta, eu já falo, opa, eu já atingi, eu já estou bem, eu já trabalhei. Já é tão difícil empreender. Se você empreender sem ter um alvo, sem ter um objetivo, ter uma linha, é aquele negócio, se você não tem um alvo ou um objetivo, qualquer lugar que você acertar é isso aí, né? Então... E eu acho que o exercício de planejar faz com que você pense nos pontos que você tem que cobrir. Que é como o Marcos falou, por exemplo. Despesa. Tem despesas, tem pessoas que pensam... eu já teve pessoas que vieram conversar comigo que elas se aventuraram a fazer sozinhas e a pessoa chegou que ela tinha 2 empresas abertas. Ela abriu uma solo, que ela foi lá e registrou um business e tal, e depois ela foi em outro lugar e ela registrou uma corporation. Então a pessoa estava agora com 2 empresas. Então, às vezes, conversar com um profissional, ao invés de ter tempo para, eu vou estudar que eu vou fazer a minha própria empresa. Então, quanto tempo eu vou dedicar para eu registrar a minha própria empresa? Eu vou ter que estudar 1 semana, 2 semanas para aprender isso aqui bem, para saber os caminhos. Porque senão você começa a fazer, quando você vê, você já está 3 meses atrasado. E agora, muitas coisas você não consegue mudar o passado. Né? Tem gente que vem e fala assim, Lucas, olha, já faturei tanto aqui, e aí eu estava conversando aqui, eu já sei que vou pagar, como eu estou solo, vou pagar 30% de imposto nisso. Como é que eu faço? Vai pagar. Não tem o que fazer, não tem como fazer. O que você pode fazer é daqui para frge. Então vamos arrumar daqui para frente. Então, eu acho que o plano ali de saber o que você quer, o que você vai qual que é o seu planejamento, qual que é a sua ideia de onde chegar e procurar os profissionais que você precisa. Então, contabilidade é muito importante, a parte de registrar a empresa é muito importante no começo, e aí depende do seu negócio, vai precisar de marketing, essas coisas, mas acho que essa parte de como começar certo é muito importante. E depois, muita gente fala assim, eu tenho uma operação pequenininha, então não preciso controlar muito. Eu acho que é muito importante você ter algum sistema, alguma coisa para controlar, porque você é pequenininho hoje. Mas daqui 15 dias aparecem muitas coisas, você começa a crescer. Se você não está acostumado a escanear o seu recibo quando são 3 recibos, quando você tiver 30, você não vai escanear os 30. Entendeu? E a outra coisa importante também é separar, né? O pessoal e o que é a empresa também. Sim. Eu vejo muita gente misturando isso, aí não sabe o que é pessoal, o que é empresa, o que gastou.
Voltando naquele assunto de solo partner e partnership e incorporation, você falou que o ideal para ser solo partnership é naquele momento o MVP, né? Você testando aquilo que você tá começando o empreendimento. Qual que é o tempo que você acha, ou até qual é o valor que a pessoa tem que... eu como solo partnership fiz X, agora é o momento de eu transitar para incorporation. Qual que seria esse valor? Qual que seria Ó, esse tempo? não tem um número fixo, porque depende Aham, muito da composição da aham, família, como é que, uhum, por exemplo, eu tenho situações onde tem um casal, né? Um do casal, um dos partners é uma pessoa funcionária e uhum, tem um salário que dá para pagar as contas da casa. sim. Então, não precisa, se abre uma outra empresa, todo esse dinheiro que está gerado aqui não precisa ser utilizado para contas da casa, não precisa pagar Uhum, aluguel, não precisa comprar no mercado, tudo dá para pagar com o salário, o líquido do salário uhum, desse partner. Então, uma corporation às vezes é interessante do zero, porque uhum, tudo que você tiver de lucro aqui, você já está salvando impostos, você pode deixar lá dentro. Agora, se você é só você, por exemplo, eu uhum, digo que normalmente começa a sobrar dinheiro quando você está num lucro acima de uns 70, 80 mil. Então, uhum. se uma pessoa só começou a lucrar, vai ter um negócio que já espera lucrar mais que 70, 80 mil num ano, Já vai para já é incorporation bom começar a direto. corporate. Então, por isso Uhum, que eu tenho muitos clientes que são de TI, que às uhum. vezes vai trabalhar com um contrato aqui, mas tem possibilidade de pegar outro aqui. Um contrato que ele fechou já é $100 mil por ano. Já, Não tem muita despesa. Vai na corporation. Senão, se uhum, você tiver 80, 90 mil de lucro na solo, você vai ter que pagar 40 mil de impostos, você vai uhum, chorar muito. uhum, Então depende muito do caso. Por isso que a consultoria, antes, né, nesse começo, é importante para uhum, você saber, o meu caso é esse, a minha situação é essa, qual que é a minha melhor opção? Porque uhum, eu não falo que corporation é melhor para todo mundo. Tem uhum, gente que às vezes passa 2 anos até chegar num ponto onde a corporation vai ser interessante. Então, para uhum, quem tem uma empresa aberta, um tax return de corporation aberta a uhum, mais, uma preocupação, você vai acabar gastando mais, sendo que você uhum, não vai usufruir das uhum, vantagens que a corporation tem naqueles Sim. primeiros 2 anos. Então, vai uhum, solo. E aí, depende do caso, já é bom logo no começo. uhum. Legal. E com relação à contratação, como é que é? Porque a gente tem uma diferença Uhum. Brasil e Canadá, né? Em relação a contratar alguém, colocar no payroll da empresa. Como é que é isso? É burocrático? Como é que Não, é caro? Porque Brasil eu sei, é muito caro. Você muito caro. paga né, você paga o salário da pessoa de imposto e mais o salário daquela pessoa ali. Como é que Nossa, é? no Brasil você dobra, cara. É, no, eu até participei de uns estudos, de uns estudos de custo tributário no Brasil, uma vez Uhum, que era na área de segurança só. Na área uhum, de segurança, que são pessoal mais que ganha um salário mais baixo, que não tem muitos benefícios, os encargos eram pelo menos 35% que né, você gastava para ter um segurança que ganhava uhum, na época, sei lá, R$ 1.500. uhum, Nada absurdo, né? E uhum, quanto mais vai subindo de benefício, vai subindo de cargo, os custos aumentam bastante. uhum, Aqui é bem mais simples, tá? uhum, Aqui a questão de contratação, por exemplo, você pode fazer um contrato simples, que você tem modelos fáceis de achar e tal. Eu, quando os uhum, meus clientes precisam fazer contratação, eu forneço um modelo que uhum, tem umas diferenças entre províncias, mas eles são bem parecidos. E você basicamente precisa fazer aquele registro, fazer registro em uhum, algum sistema de folha de pagamento, uhum, calcular, pagar a pessoa e ter o olerite, né, que é o pay uhum, stub. E depende da sua tamanho, da sua folha e tal, você tem que pagar uhum, os impostos às vezes trimestralmente, ou você pode pagar, ou tem que ser mensalmente, uhum, mas é basicamente isso. E no final do ano você só precisa mandar para a CRA a uhum, informação de todo mundo que você teve contratado, quanto que você pagou de imposto, que aí ela vai fazer o matching de quanto você foi pagando antecipado todo ano, com uhum, aquilo que na folha de pagamento você devia e fecha. A única uhum, coisa um pouquinho adicional aqui que tem também no Brasil é a questão de WorkSafe DC, ou uhum. dos WorkSafes da vida, Sim. que é dependendo dependendo da É. atividade, tem um Uhum, premium um pouquinho mais alto, né? é. Mais de prestação de serviços, essas coisas, quando você vai contratar, é Uhum, bem baixinho. uhum, Mas eu diria que o processo burocrático é uhum, muito mais fácil para o uhum, empreendedor ter funcionário e tal, até mesmo a questão uhum, de rescisão, é muito mais. Você tem uhum, só que mandar o ROI, que é o registro é. de employment, né? Para o Uhum, funcionário, mandar isso para a CRE, e eles vão uhum, conseguir calcular o IAS, se a pessoa tiver direito e tal. Então é uhum. muito mais fácil, muito mais É, fácil. Muito mais pois fácil. é. E tem a questão de férias também, né? Que você tem a opção ou
Ou paga as férias aí a pessoa junto, ou você paga, separa as férias e depois passa a grana para ela? Isso é um baque para as pessoas quando começam a Aham. trabalhar aqui. Tem muita gente que me fala assim, Lucas, eu saí de férias 15 dias, não recebi nada. Eu falei, então porque você estava recebendo, você já está recebendo Você está suas férias. recebendo, só Então, não está separando, né? as duas opções são, as férias são 4% sobre o salário anual. Então, Aham, o empregador paga esses 4% a cada paycheck, então quando a aham, pessoa sair, ela não recebe nada, ou ele deixa para pagar aqueles 4% quando a pessoa sair, aquelas 2 semanas, o padrão, né? é, Então, é bom saber quando você está sendo contratado, qual que é o uhum, seu formato, porque aham. aqueles 4% todo do seu paycheck você deveria guardar para aquelas 2 semanas que você vai sair de férias. Isso aí é preferencial? Como é que é? É política É das política empresas. das A empresa empresas. pode escolher o que ela quiser, É. mas tem empresas que você pode conversar e falar assim, Ei, Uhum, eu gostaria de receber os 4% ou eu gostaria de uhum, receber quando eu sair de férias. Aí uhum, depende é negociado. uhum. Muitas empresas deixam você negociar. Legal. Boa. Uhum. Sobre imposto, quais que são os erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo e quais são as suas dicas, seus conselhos sobre impostos aqui? Tem os dois lados, né? Tem a parte de pessoa física, eu diria que quando você está no padrão, no básico, né, não tem, não tem, não tem muita chance para erro. O maior erro que eu vejo é que as pessoas às vezes deixam de usufruir de algumas coisas que elas poderiam, né, Uhum. de Pode trazer despesas médicas, dedução, essas deduções, coisas. Uhum. por não saber o que pode, né, ou de informar algum tipo de renda, né, porque às vezes a Uhum. pessoa, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão num college e elas recebem um grant. Então Uhum. o college era 20 mil, eles me deram um grant de 5, eu vou pagar só 15. Ela acha que aqueles 5 só Uhum. 5 ganhei. Na hora de fazer o imposto de renda, ela recebe um T4A, né? Porque aquele Uhum. grant é tributado. Então, na verdade, Uhum. não foram 5. Porque dependendo da sua renda, às vezes você vai pagar 20% daquilo. Então, Uhum. você só ganhou 4. 1.000 você vai pagar de imposto. Aí a pessoa vai lá e faz o imposto de renda, tem que pagar 1.000. Fala, ei, Lucas, mas por que deu 1.000 a pagar? Ah, e se a gente vai analisar, não, por causa que você teve um grant, o seu marginal rate, né, seu rate é de Uhum. 20%, você ganhou 5 ali, você vai pagar 20% daquele 5. Aí a pessoa, meu Deus, nem sabia disso. Então é um pouquinho dessas coisas aí de conceito que as pessoas às vezes Sim, não têm. sim. Uhum. E na empresa, eu acho que tem um pouco de confusão, porque aqui tem um benefício de, quando você vai registrar uma empresa, vamos supor que uma empresa que tem GST, né, que tem que cobrar GST e GST dos seus clientes, Uhum. então ela tem aquele benefício de ser small supplier, que você não precisa começar a cobrar GST e GST até Uhum. $30.000 em 12 meses. Então tem Uhum. dois problemas aí. Tem pessoas que acham que 12 meses é sempre de janeiro a dezembro, Uhum. então a pessoa começa lá em, sei lá, em abril, e Uhum. aí ela faz de abril a dezembro, então não deu 30, mas se juntar de abril até fevereiro, deu 30. Ah, Então tá. ela deveria fazer o registro de ST e deveria começar a cobrar os Entendi. impostos. Então ela Uhum. falha nisso. E tem outras pessoas que acham que esses 30 mil, quando a gente fala, quando as pessoas leem, ela acha que ela tem 30 mil de isenção de impostos. Sim. É. Então ela vai lá e faz 25 mil de Uber, por exemplo, como Aham. solo, quando coloca no imposto de renda, dá imposto de renda a pagar, a pessoa fala, mas não era isento até 30 mil? Eu falo, não, é isento de registro de ST, que é aquele imposto que você cobra em cima do seu valor e repassa para o governo. Você não recebe nada. Esse aí você não vai pagar. Você não Mas pode cobrar, mas imposto de vai pagar. renda, Mas o imposto imposto de de renda renda você Você vai. vai tem. pagar. Você ganhou $500 Aham. extra, vai ter que entrar lá, você está numa faixa de renda que paga 40%, você vai pagar 40% sobre aqueles 500 que você ganhou. Então, a confusão tá que, tipo, acho que o imposto de renda, o GST é o imposto de renda, o GST é Exatamente. só Porque eles acham que é uma... impostos, né? É, Imposto. Não. Tem imposto sobre a renda. Eu acho que essa é a maior mudança, né? Porque no Brasil tem uma faixa alta de isenção, se eu não me engano é 4 ou 5 mil reais, ou um pouco, 3 mil, alguma coisa. É quase os Eu não 3 lembro mil. porque deve Quase ter os uns 3 mil. 15 anos que eu não tô nessa faixa, graças a aham, Deus, mas aham, para mim era normal pagar imposto sempre. Eu sei que tem que Sim. pagar e meu último lá, quando eu trabalhava, era 30%, 27,5%. É absurdo, né? Sim. Então já era acostumado. Mas as pessoas que não têm uma renda até uns 4, 5 mil no Brasil, elas não pagavam. Sim. uhum, Quando chega aqui, muda essa realidade. Você ganha $1.000 por mês de salário. Um salário mínimo que é 2.400, né? uhum, Você ganhar um salário mínimo, $15 a hora, você vai pagar imposto sobre esses $15 a hora. Tá na sua retenção. E às vezes, dependendo do que você tiver, e se você tiver alguma coisa a mais, no seu imposto de renda pode gerar imposto a pagar. Então é uhum, importante a pessoa entender, cara. Você está trabalhando aqui, você vai pagar imposto.
Não importa o seu salário, tem um percentual que você está pagando para estar morando aqui. Tem a faixa, trabalhando tem a faixa aqui. de isenção, que o federal, esse ano de 2023, é 15 mil. Uhum. Então, se você ganhar até 15 mil, você não paga, mas 15 tipo, mil não dá para nada. E os provinciais são menores que 15 mil. 15 mil é mais generoso. Então, BC é 12 e alguma coisa. Ganhou mais que 12 já vai pagar imposto. Mas que eu digo, 12 nós estamos falando de $1.000 por mês. Você não vai ganhar $1.000 por mês. O salário mínimo é quase o dobro. O salário mínimo é o dobro. Meio salário mínimo é vai dar 1.200 mais ou menos. Já estoura essa alíquota. Sim. Então, só uma pessoa que trabalha basicamente, ali, já vai na ideia que você vai pagar imposto. Você tem que pagar imposto. Ou seja, já se acostuma com isso. É o pedágio para morar aqui no Canadá. Mas você vê o retorno dele, né? Você vê a cidade é limpa, a cidade a estrada, essas vantagens, tudo certo. A saúde. Você tem acesso à saúde. Educação, então, para quem tem filho, é um paraíso aqui. Né? Então, você vê o retorno. E outra, quando você compra o produto, não tem o imposto ali, né? Quando você compra, tem alguns tipos de produto que, inclusive, nem o GST você vai ter. Você vai ter a cobrar. Então, você vê por outro lado. No Brasil, além de eu ser tributado dos 27, eu ainda era no meu carro, se ele valorizava, ainda era no produto que eu comprava, ainda era no IPI, ainda era, enfim. E aí voltando todo lado ao ponto daquela questão da empresa, no Brasil, você precisa do contador, tirando se você vai fazer um MEI, o próximo passo você vai precisar muito de um contador, porque toda a malha de ISS era uma loucura. É muito complexo. O meu, então, lá que envolvia que eu tinha uma parte ainda que eu fazia online, era uma loucura, porque, por exemplo, se eu fizesse uma palestra, era 15% que eu pagava de imposto por essa palestra. Só que se eu gravo essa palestra, se eu faço por vídeo, essa transmissão, essa palestra, se eu faço ela online, é 5%. A diferença. É a mesma produto, a mesma coisa, a mesma plateia, o mesmo público, o mesmo valor, só pelo formato, pra você ter ideia, é diferente. O presencial você pagava 15% e no vídeo era 5%. O produto é 5%. E aí, só que aí tem a artimanha, né? O negócio para você poder aproveitar isso. Então, por exemplo, para que eu vou vender só uma palestra se eu posso vender essa palestra e dar a gravação e dar um e-book, ou seja, dar algo digital para esse cliente ou vender algo digital, que aí eu faço um mix. Então, aí 80% eu fiz presencial, mas eu estou dando 20% online. Então, esses 80% eu tributo sobre os 15% e os outros 20% pelos 5%. As estratégias. Então, as estratégias, mas eu só soube disso porque minha contadora lá se entendia dessas estratégias, né? A Aline, um abraço para ela vai fazer a minha ano que vem, que eu tenho ainda empresas no Brasil, mas ela entendia disso. Sim. Então, imagina, se eu não soubesse disso, eu ia estar pagando 15% em tudo. Só então, essa estratégia. Né? E no Brasil, aí depende do seu KNAI, depende do... Nossa, é uma loucura. Substituição tributária. No Brasil é muito complexo. É loucura. Pra você ser empresário no Brasil, por isso que eu apoio muito os empresários aqui, porque se você é empresário no Brasil, você é guerreiro. E aqui é a terra do guerreiro triunfar, porque se você vai com a mesma cara, a mesma coragem, aqui você tem todas as facilidades que no Brasil são dificuldades, né, para ajudar o seu negócio. Essa própria forma de tributação das empresas, né, das INCs, ela melhora muito no negócio, porque você pode reinvestir todo o seu dinheiro para crescer, enquanto isso você não vai pagar imposto. Então, o incentivo, né? Incentivo. No Brasil não tem jeito. Você recebeu, você vai pagar. Não tem se você lucrou ou não lucrou, você vai pagar. Tipo, eu comprei 100 mil de produtos e vendi. Infelizmente, o povo não quis pagar o preço que eu cobrei. Acabou que eu vendi por mesmo 100 mil. Ou seja, eu não tive zero de lucro. Comprei por 100 mil de produto, vendi 100 mil reais de produto. Você vai ter que pagar os 100 mil. Eu vou ter que pagar sobre os 100 mil de faturamento imposto. Ou seja, eu fiquei na despesa. O governo ainda presumido, porque ele presume quanto que você deveria ter tido de lucro. Se não teve, o problema é seu. Problema é seu. Ele tá presumindo. Já que não, se eu estou no INC, por exemplo, é zero imposto, porque eu não tive lucro. E se eu tive R$1 de lucro, é 15% ou X% sobre esse $1, né? Lucro, não sobre faturamento. Não sobre faturamento. Então, eu acho que o sistema tributário aqui, principalmente para a empresa, ele incentiva mais, ele tenta ajudar a crescer e tal. Tanto é que tem uma faixa de imposto
para empresas que têm lucro de até $500 mil, que é tem benefícios, né? Então a sua alíquota cai bastante. Sim. O exemplo de Alberta é 11% sobre o lucro. E se você passa de 500 mil, que aí o imposto sobe consideravelmente. E é uma outra coisa que até você puxou, né? Assim, ó, que bom que você está pagando esse imposto. Eu acho que tem que ser essa visão mesmo. Meu sonho é pagar 40% de imposto aqui, que quer dizer que eu estou faturando alto. Sim. Então, assim, não fica com medo de pagar imposto, não. Paga o que é certo, Claro que paga o que é devido e comemora cada faixa que você está subindo, porque é sinal que você está faturando Se mais. você estiver consciente e saber que você está usando todas as estratégias que você Claro. pode para deixar lá embaixo. Exato. Porque se não tem jeito, eu vou ter que pagar porque eu passei isso aqui. Até entrando nisso, então, quem já tem empresa estabelecida aqui, quais são as estratégias que você recomenda? O que você acha que eles podem usar de estratégia que valem a pena conhecer para tirar o melhor proveito desse sistema? Tem algumas, né? Uma delas, primeiro, é analisar todas as suas despesas que você tem na sua vida que daria para ser da sua empresa. Por exemplo, você sendo o dono da empresa, sendo uma pessoa importante, você é key, né? Você é chave para aquela empresa. Então, você pode ter o seu seguro de vida, por exemplo, pago pela empresa. Pode ser uma despesa dedutível. Então, já é uma vantagem. Dependendo da sua composição familiar, se você tem ajuda, por exemplo, eu sou uma empresa de eu e um funcionário, mas minha esposa que faz aqui o meu financeiro, minha esposa faz uma participação aqui. Sua esposa pode ser sua sócia e você pode pagar ela dividendos. Então você pode fazer split de income. Se você tem umas regrinhas, mas se comprovar que ela ela participa da empresa, não é só sua esposa que trabalha e tal, mas ela participa da empresa, ela pode receber dividendos. Então, você pode fazer split do seu income. Então, tem várias despesas que às vezes as pessoas têm na pessoa física que ela poderia colocar na pessoa jurídica. Por exemplo, se você trabalha na internet, por exemplo, você que trabalha bastante virtual e tal, tudo que você tiver no seu computador que é custo, softwares de cloud, se você paga o Excel, tudo isso não é despesa sua mais, é despesa do seu negócio. Então você passa isso para a sua empresa e aproveita isso na empresa. Porque na pessoa física você não pode aproveitar nada. Mas essa dedução é no GST? Ou consegue se deduzir no lucro? Vira uma despesa. Uma despesa. Aí então o que eu ia ganhar de lucro, não estou ganhando porque eu estou tendo essa despesa. Isso aqui é a sua despesa. Você pode colocar esse lucro aqui. Esse percentual da sua casa aqui, ele é agora nosso, né? Já invadimos aqui. É uma empresa. Então, mas eu acho que uma importante que as pessoas não sabem, às vezes, é o seguro de vida, que muita gente tem seguro de vida na pessoa física e não gera benefício nenhum. Você pode passar isso para a pessoa jurídica. E essas outras despesinhas que às vezes não são muito significativas, mas pode passar, dependendo da sua atividade, ou você pode colocar o seu carro, né? Se a pessoa tem um carro e utiliza ele uma parte por trabalho, às vezes você pode colocar essa parte dentro da empresa. O espaço, né? Que é o mais comum, se você utiliza um espaço da sua casa, toda a despesa envolvida naquele espaço você pode colocar. No meu caso, a conta do meu celular, meu celular ele é todo para a empresa, eu não usei para nada pessoal, é tudo profissional. Exatamente, então tudo isso você pode colocar na empresa. Legal. Eu separo muito o pessoal e o empresa, sabe? Esse negócio do carro, por exemplo. Carro, para mim, pessoal, se o carro não tá se pagando, tem que ser à vista. Então, o nosso carro, aqui o carro pessoal nosso sempre foi comprado à vista. Agora, da empresa, como a gente consegue deduzir a gasolina, deduzir até a prestação que a gente está pagando, né, parte da prestação, como é que fala? O seguro, depreciação do carro e tudo mais, manutenção e tudo mais, aí realmente, e ela está se pagando, porque ela está fazendo o trabalho, consigo ter mais agilidade com levar material e tudo mais e tal. E fora o branding também, né, que a gente consegue fazer tudo com esse carro. E então aí eu já uso, para que eu vou descapitalizar uma grana para poder colocar, né, pagar, sendo que isso poderia ser o cash flow da empresa. O próprio juros, né? O próprio juros que você vai pagar. Os juros que você está pagando. Então vale a pena você parcelar isso às vezes para você poder ter maior... não é custo... Quando você fala, vou pagar 6% de impostos. Mas se você está tendo uma dedução dentro da sua empresa, não são 6%. Porque você está deduzindo do que você teria de lucro. Então é bem menor. Normalmente pelo menos 11% a menos. Né? Então
às vezes, fazer a conta usando essa estratégia do imposto, você pensa, nossa, esse carro, se eu comprar aqui na pessoa física, ele sai $20.000 mais barato que se eu, na pessoa jurídica, sai $20.000 mais barato que se eu comprar na pessoa física. Você pode aproveitar tudo isso. Legal. Massa. Pois é, gente. E você tem algum conselho, alguma palavra de sabedoria, o pessoal que está assistindo? Nosso público é um pouquinho misto, né? Temos tantos empresários que já estão aqui, né? Até o nosso grupo de empresários do Brazilian Business aí, que nessa semana a gente vai mandar lá no grupo lá para a gente abrir a nossa associação, né? E também o pessoal que está vindo para cá, que tem essas dúvidas se abrir empresa é muito difícil, não é difícil, né? E o que a gente sempre recomenda é procurar sim a ajuda do profissional. A gente falou muito isso aqui no início. E realmente, você acha que você está tendo uma despesa por estar contratando um profissional? Pelo contrário, esse profissional está te ajudando a salvar uma grana, economizar uma grana. Então, ainda mais quem não tem, né, habilidade e tudo mais, e igual o Lucas falou, ele faz 70 em uma semana, né, de declaração de imposto de renda. Enquanto se a gente fizer sozinho, a gente vai fazer com 90 anos, a gente vai chegar a esse número de 70. Então, o que você pode deixar de uma palavra de sabedoria, sabe, alguma recomendação, um conselho para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que vou direcionar aos empresários, tá? Eu acho que um ponto muito importante na empresa, né? Igual a gente conversou um pouco aqui, que é o que eu levo para mim também, é olhar. Às vezes a gente fica focado só no core, claro que ele é importante, né? Qual que é a sua atividade principal, e aí foca em, às vezes cresce e não organiza a casa. E quando você olha para trás, está tudo muito bagunçado, tudo muito... E aí você não sabe se você está ganhando, não está ganhando, quanto que você está ganhando, né? Porque tem empresas que chegam e me procuram que o ano fiscal da empresa foi em fevereiro e a pessoa não sabe ainda exatamente quanto que ela faturou direito, quanto que ela teve de lucro direito, quanto que ela vai pagar de imposto. Tá projeção para o próximo ano. Não tem noção disso. Então, eu acho que o planejamento e o controle dessa parte financeira, ela é essencial. Mesmo não sendo core, se você não tiver isso bem controlado, você não vai conseguir dar passos maiores, né? Até mesmo para chegar, eu estou pensando em expandir essa minha operação. Como é que vai funcionar? O que eu posso fazer? Como é que eu vou chegar num banco e falar assim, me empresta dinheiro para expandir? Eu vou abrir uma loja, alguma coisa assim. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho meus números? Eu não sei. A primeira coisa que o banco vai me pedir é o meu histórico de 2 anos de balance sheet, income statement e tal. Então, se você nem tem isso preparado, você não tem isso controlado, como é que você vai acessar uma linha de crédito? Então, assim, o meu ponto é sempre não descartar e não parar de não deixar de olhar para essa parte das finanças e do controle disso, porque você perde muito dinheiro. Tem muitos clientes que às vezes chegam pagando multa, juros, de coisas que você não precisava pagar. Né? Por que você vai pagar multa e juros e mandar isso por dinheiro para o governo? Às vezes tem uma empresa, sei lá, vai pagar $20.000 de impostos, ela atrasa isso 6 meses, ela vai pagar $2.000 que ela poderia ter feito alguma outra coisa. Né? Então, por que ela vai pagar isso? Isso é uma ineficiência do seu próprio recurso. Então, eu diria, controla isso, contrate alguém, muitas vezes, se não é a sua praia, contrate alguém para te coordenar e controlar isso com você, né? Puxar o seu braço ali das obrigações, das datas e tal, para você não perder esse dinheiro. Porque tem várias coisas que eu falei assim, o meu ano de mensalidade é o que você vai pagar de juros. Se você tivesse me contratado, eu teria adicionado muito mais e você já me pagou aqui. O valor que você está pagando de multa e juros aqui tinha me pagado o ano inteiro para te auxiliar. Então, às vezes querer fazer sozinho e não planejar isso. Mas existe 2 contabilidades na empresa, né? Tem a contabilidade do ano fiscal, que você só pega o que entrou e o que saiu para saber o que você tem que pagar. E tem uma outra contabilidade, esse controle que você está falando, que é o controle estratégico, né? Para poder saber realmente, não, beleza, estou faturando X, quanto mais que eu posso faturar mais, quanto mais cliente eu posso captar, onde que eu posso reinvestir esse dinheiro, onde que eu posso investir para que eu pague menos imposto de renda. Então, só essas 2 diferenças que você está falando, ou você está falando dessa... Eu diria que só essa primeira alternativa que você falou que talvez é só imposto e tal, é só para quem tem uma linha de negócio. Se você é um funcionário de uma empresa que eles te ofereceram o contractor
né? E você pode até pegar outros clientes, mas você tem uma linha, eu sei quanto que eu vou faturar o ano inteiro, eu sei quanto que eu vou ter de despesa, essa pessoa pode fazer só isso. Se é um negócio de verdade, buscando clientes, tendo despesas variáveis, você tem que acompanhar o mais próximo. Você tem que acompanhar mensal, pelo menos trimestral, para você saber aonde você está errando e arrumar. Se você, numa situação de que você tem um ano fiscal em dezembro, você só fecha essa informação em abril, quando você... Abril, você já está quase chegando no meio do ano. Que ação você vai tomar para arrumar o seu ano se você já está no meio? Você tem que saber esse número em janeiro. Se você for para deixar no final do ano, você tem que fazer em janeiro. E você não vai conseguir fazer em janeiro se você deixar para fazer anual. Você vai ter que fazer mensal para quando chegar dia 10 de janeiro, você já sabe o seu número. Por isso que empresas grandes, né, as empresas públicas, elas têm que fechar o balanço dela no 4º dia útil. No 4º dia útil, ele tem que saber o que ele fez no mês passado e já está mandando para auditoria e tudo. Na verdade, em novembro elas já fecham meio que assim um ano e dezembro já é o mês, já é feito assim uma projeção, já colocando todos os ganhos possíveis. Exatamente. Geralmente as empresas fazem o saldão ou compra, aquisição em dezembro, porque é onde eu fecho meu ano fiscal. Exatamente. Então, claro que proporções menores, mas se a receita que uma empresa grande faz tem informação, ajuda ela a crescer mais, porque você, pequeno, não precisa dessa informação. Você precisa também. Então, acho que só não acho que não precisa aquela pessoa que tem uma linha. Ó, vou faturar 10 mil por mês, é só essa invoice e pronto. Se você tem negócio subir e desceu, você precisa ter essa informação mais rápido. Isso é vital. A gente está até passando a pele, né, Marcos? Que o Marcos está ajudando a gente em consultoria. E realmente é algo que você não pode tirar o olho. Não. Eu e meu sócio, a gente foi sempre muito organizado, essa separação das contas e tudo mais. E aí cai aquele negócio assim, do crescer, assim, sabe? Muito cliente e tudo mais. Eu vim aqui para a cidade de Calgary. E aí você vai matando as coisas emergentes, né? Vai apagando incêndio. E é uma distração, cara. É um tirar do olho, você tá, nossa, eu tô gastando mais aqui, tô aumentando meu custo aqui, que talvez não tinha necessidade, saca? Porque eu tô apagando esse incêndio aqui para poder atender isso e tudo mais. E aí a gente sente realmente na pele, né? E aí isso é vital mesmo. A gente está organizando a casa, o Marcos está ajudando a gente. Provavelmente nós vamos estar conversando aí para poder organizar ainda melhor. E eu concordo com você. Acho que o que você falou de estar... porque é o budget, né? O orçamento, né? Em português. Você precisa fazer esse orçamento. E existem 2 tipos de orçamento que você faz, né? Tem um que você só fica preocupado aonde o dinheiro está indo, e o outro orçamento onde que você direciona o dinheiro para onde que vai. Então esse é o proativo, né? É o que vai fazer crescer o seu negócio, que vai fazer você ter planos e estratégia para desenvolver e crescer, até mesmo para poder ver, cara, não está dando certo, acho que tá errado isso aqui que eu estou fazendo. E sair fora. Porque senão, se você não tem esse olhar, se você não tem esse acompanhamento, você vai levando aquilo com a barriga, acaba você está trabalhando mais horas que devia, mas não está tendo lucro, acaba virando um hobby, ou até um trabalho extenso aí para você poder fazer, e não é isso. E até para você saber quando é o outro lado, até para te validar que você está tendo resultado. Porque eu tenho um cliente que ele começou, deu uma estilingada, cresceu bastante, mas aí ele começou a trabalhar bastante, e aí ele falava assim, Lucas, eu não sei, aí pagava os impostos, né, e que ele começou a pagar mais de impostos, ele falava, caraca, tem tanto imposto, eu pago GST, eu pago imposto de renda e tal, tá sobrando dinheiro para mim, assim, como tá valendo a pena? Será que não é melhor eu ter um emprego, que aquela preocupação, né, de 8 a 5, porque eu trabalho... penso em 24 horas e tal. Aí eu fiz uma conta para ele, mostrando que o líquido que ele só o que ele tirava, não que estava na empresa dele como lucro acumulado, que ele não tirou, mas só o que ele tirou para viver, que ele já estava num nível bom de vida, só o que ele tirou para viver, se ele fosse no mercado, ele tivesse que ter um salário, era um salário que não era compatível para aquilo que ele fazia. Ele falou assim, porque ele viu só o líquido, né? Mas você tem um líquido de 70 mil, você tem que ganhar 90, quase 100.
vai ter INSS, vai ter... Então quando a gente fez a conta inversa, eu mostrei para ele que ele tinha que ganhar um salário muito alto. Eu falei, o dono da empresa que eu trabalho, não ganha que eu tiraria de salário. Então não dá, então não, tô ganhando bem, tá valendo a pena. Entendeu? E o ponto de negócio é que ele não tem limite, né? Se ele consegue multiplicar algumas coisas, ele dobra isso no ano seguinte, que já passa do dono da empresa que quer contratar ele. Então, é só ter essa questão do controle para você ver, tô ganhando, não tô ganhando, onde eu posso melhorar ou não. Massa. Legal. Lucas, a gente queria agradecer, acho que foi um papo sensacional. Todos aí de casa, sejam empresários ou não, acho que entenderam bem as estratégias e a importância de ter alguém, né, com esse conhecimento para ajudar a sua empresa a crescer, ajudar principalmente a não cometer erros, depois como ter uma melhor estratégia para crescer, né? Vocês que gostaram e querem bater um papo com o Lucas, sigam a Merits Accounting, vai estar aqui, ó. Gostou? Gostei. Não faz eu passar vergonha, não. Inclusive, eu sei que tá aqui. O Felipe não vai vacilar comigo, não. Até uma fumacinha aí. Então tá aqui o Instagram do Lucas. Entra em contato, bate um papo com ele, segue, acompanha. Tem alguns conteúdos que ele coloca lá também. E troca uma ideia com ele, que com certeza eu recomendo. Eu tenho trocado várias ideias com ele. Porque quando você nasce com um negócio certo, da maneira certa, faz o correto, paga o correto, a chance de você ter sucesso ela é muito grande. Agora, quando você quer fazer de maneira torta, vai empurrando com a barriga, ou, não, eu acho que é desse jeito, cara, profissional. Se você quer ter uma empresa, seja profissional. Faça as coisas profissionais. Não tem espaço nesse mercado para amador. Então, eu acho que vai dar certo é muito amador. Nenhum médico fala, eu vou fazer uma cirurgia porque eu acho que é assim. Eu acho que eu vou pousar esse avião hoje assim. Você vai confiar num médico assim, num piloto assim? Não. Então, seja profissional no seu negócio. Faça o que tem que fazer. Se tem que pagar imposto, paga. Agora, se tem estratégias para você crescer o seu negócio, que é o que o governo quer, e você reduz com isso seus impostos, faça também. Então, mas procure a pessoa que te orienta da maneira correta. Não é jeitinho, não é burlar, é jogar com a regra do jogo. E aí, quanto mais correto você tiver, quanto mais dentro do regulamento, maior é a sua chance de vitória. Beleza? E deixe no comentário se tem algum tema, algum assunto que você queira conversar. Nós vamos estar fazendo uma série com o Lucas aqui, falando todo esse tema de contabilidade, de consulta e tudo mais de empresa. Deixa a pergunta aí. Algum tema que você gostaria que a gente conversasse aqui com o Lucas, específico, e a gente pode fazer mais a fundo. Nós vamos estar fazendo uma série assim. Então, deixe seu comentário, inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha, mande para o máximo de amigos que você conseguir. E o mais importante, escreva lá e dá o seu like, para que essa mensagem, esse vídeo, esse podcast, possa estar alcançando mais pessoas aí. Isso aí. Muito obrigado pela audiência, obrigado, Lucas, pela sua presença. Obrigado, prazer. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, até mais, gente. Olá, empresários de sucesso, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Hoje nós vamos entrar num assunto que todo brasileiro precisa ou entender ou conhecer quem entende. No caso, a gente trouxe aqui quem entende. É sobre impostos e contabilidade, né? Finanças em geral aqui no Canadá, principalmente em relação a impostos, em relação à parte contábil. Tô aqui com eu sou o Marcos Vilela, tô aqui com o Felipe, que é o meu lado, da The Time. Fala, empresário de sucesso, que é o Felipe da The Time. Obrigado por mais uma vez estar aqui junto com a gente nesse mais um episódio aí, com uma história intrigante com o Lucas, não é isso? E do Paulo. Intrigante? Interessante. Bora.